E aí, beleza? Tudo bem? Então, chegou um momento aqui neste canal que eu estava muito ansioso, me preparei bastante para fazer, que é falar sobre reforma tributária e mais especificamente falar sobre o que vai mudar para quem opera com imóveis, mesmo sendo você incorporador, loteador, que você tenha uma holding patrimonial, que você faça aí atividade de especulação imobiliária, que você seja um construtor que faça a empreitada de construção civil, trabalhe com administração de obra, ou até mesmo você que faça a intermediação, que faça, trabalhe com corretagem aí na negociação de imóveis e na locação. Então chegou esse momento de te mostrar, de falar para você quais são as principais alterações que a Lei Complementar 124 de 2025, né, que saiu este ano, em janeiro deste ano, mas antes, né, com a emenda constitucional 132, né, de 2023, a gente teve aí o advento da reforma tributária e com isso a gente viu o nascimento de uma nova forma aí de se fazer a apuração de tributos e, consequentemente, de se fazer negócio. Eu vou deixar aqui o link da aula que eu fiz sobre as alterações, as principais alterações para um regime geral, né, de uma forma geral. E agora, nesse momento, a gente vai começar a falar do regime específico para quem trabalha com bens imóveis. Então vem comigo, pega a sua pipoca, pega o seu café, que vai ter bastante informação, bastante conhecimento para você, empresário, poder aplicar no seu negócio quando chegar a reforma tributária. Então vamos lá. No primeiro vídeo que eu fiz, eu trouxe para vocês as principais alterações que adviram da reforma tributária, né, da Lei Complementar 124 de 2025 e também da Emenda Constitucional 132 de 2023, de uma forma generalista, né, de uma forma geral. E agora, nessa aula, neste vídeo, eu quero falar para vocês quais serão as principais alterações que a gente tomou conhecimento aí da reforma tributária que afetaram diretamente quem trabalha com bens imóveis. Então, incorporadores, loteadores, construtores, intermediadores, né, os corretores. Então, esses agentes, eles terão um tratamento tributário específico, tá? Quando a gente fala de IBS e de CBS. É óbvio que a gente não pode deixar de considerar o que foi falado, né, o que é falado no regime geral que eu mencionei. Então, a gente observa tudo que está dito no regime geral e a gente parte para esse regime específico de bens imóveis para verificar o que é específico para aquela atividade que a gente vai ter que observar. Um ponto muito interessante, muito importante que você precisa compreender antes de qualquer tipo de explicação é saber que esse regime específico que eu estou mencionando aqui com bens imóveis, ele não está apartado desse regime geral que eu expliquei, que eu demonstrei no vídeo passado, que eu vou deixar aqui no card. O que acontece, na verdade? A gente tem aqui o nosso regime geral de IBS e de CBS, com aquelas regras de creditamento, de incidência sobre o fornecimento, das operações onerosas em que haja a contraprestação, né? Dentro deste regime geral, com todas essas regras, a gente tem o que a gente chama de regime específico com bens imóveis. Então, não está apartado. São apenas algumas regras específicas que a gente precisa observar quando a gente estiver lidando com algumas atividades que eu mencionei anteriormente. Então, um incorporador, um loteador, um construtor, um locador, se você tem aí uma empresa que tem imóveis aí sob a sua propriedade e você faz o aluguel, né, faz a locação desses imóveis, então você está nesse regime específico também. Então você está dentro do regime geral, você vai estar dentro do regime geral e você terá aqui algumas regras e determinações específicas dentro deste regime específico de bens imóveis, combinado? Quais serão os segmentos, tanto da atividade imobiliária quanto da construção civil, que trabalham com imóveis que serão impactados, que irão abranger esse regime específico com bens imóveis? Então, são basicamente o que eu acabei de falar. As atividades, né, aqueles agentes que trabalham, que agem aí de forma empresarial
com bens imóveis, tanto na questão da prestação de serviço, quanto na questão, da comercialização desses imóveis. Então, a alienação, né, a compra e venda especulativa, de imóveis, o incorporador imobiliário, ele vai estar dentro desse regime específico. Quem realiza parcelamento de solo, ou seja, o loteador, aquele que faz o desmembramento, né, somente para poder fazer a comercialização destes terrenos, também vai entrar no regime específico de bens imóveis. O construtor, né, que faz aí a empreitada, de construção civil ou constrói por administração, ele também está dentro desse regime. O intermediador ou corretor, ou até mesmo as empresas que fazem administração de imóveis de terceiros, né, como prestadores de serviços, também vão estar aí dentro desse regime específico de bens imóveis. E além desses que eu falei, nós teremos também atividade de locação, né, então se você tem aí imóveis dentro de uma pessoa jurídica que vai ser contribuinte de BS e de CBS, então você está dentro desse regime específico de bens imóveis. Não só quem faz a locação de imóveis, né, edificados ou não, como um terreno, por exemplo, mas também quem faz a cessão de uso ou de espaço, tá? E permissão de uso e direito de passagem estarão aí equiparados à locação para fins de IBS e de CBS e vão observar esse regime específico também. E a cessão de direitos não é de fato a venda de um bem imóvel, mas sim a venda, entre aspas, a alienação de um direito daquele bem imóvel, também terá que respeitar esse regime específico de bens imóveis. Lembrando que este regime ele vai ser aplicado somente para aqueles que forem contribuintes de IBS e de CBS, sendo ele pessoa física, como eu mencionei que seria possível no vídeo que eu vou deixar no card, e pessoa jurídica. E aqui a gente entra num momento muito interessante, porque a depender da atividade que você executa dentro desse contexto de regime específico, o seu momento de apuração, né, de recolhimento de IBS, de CBS, ele vai ser diferente. Ou seja, já deixei até separado aqui para vocês. Se você quiser tirar um print para saber as atividades quando você estiver com dúvida, só tirar um print ou pausa o vídeo. Para as atividades de alienação, compra e venda de imóveis, de construção, serviços de construção civil e de cessão de direitos, nós vamos precisar observar o regime de competência. Tá? Então, no momento em que ocorre aquele fato, que ocorre a venda, e ocorre o fornecimento do serviço de construção, ou no momento em que você celebra a cessão de direitos, é o momento em que será devido a IBS ou a CBS. Então a gente tem aí um regime de competência. E aqui a gente acaba entrando em um conflito porque atualmente na regra que a gente tem hoje para PIS e COFINS, sobretudo o PIS e o COFINS cumulativo, não cumulativo também, a atividade de compra e venda de imóveis, tá, de alienação de bens imóveis, ela tem que respeitar o regime de caixa, ou seja, os valores efetivamente recebidos, quando a gente observa a Lei 8981, de 1995, lá no seu artigo 30. Então, a gente vê que há um descompasso, entre as regras que a gente tem hoje, tá, para alienação e as regras, de IBS e de CBS para fins aí de reforma tributária, tá? Porque aqui, quando a gente observa a lei complementar, a gente vê que essa atividade de compra e venda de imóveis vai ter que respeitar o regime de competência. E aqui, para as demais atividades de intermediação, de locação, de incorporação imobiliária e parcelamento de solo, elas deverão respeitar o regime de caixa. Então a gente vai verificar aí e essas empresas, elas vão recolher IBS e CBS de acordo com os valores efetivamente, recebidos. A gente vive aqui também uma mudança, né, de paradigmas, de contexto, porque na intermediação e na locação, você ainda tinha no lucro presumido, tá falando de PIS e de COFINS, a opção de escolher o regime de caixa ou o regime de competência. Agora, quando a gente entra no contexto de IBS e de CBS, não. Para intermediação e administração de bens imóveis e de locação, você vai ter que respeitar obrigatoriamente o regime de caixa. E esse regime específico, ele prevê, tá,
uma redução de alíquota de IBS e de CBS para as atividades que estão dentro desse regime. Para a alienação de imóveis, tanto a alienação especulativa quanto a incorporação e o parcelamento de solo, para os serviços de construção, para a cessão de direito, parcelamento de solo, como eu mencionei, e para os serviços de intermediação e administração, a gente vai presenciar uma redução de 50% da alíquota nominal que a gente ter de IBS e de CBS. Então, se, por exemplo, a gente verificar que uma operação em um certo estado, num certo município, tiver uma alíquota nominal de 28%, para fins de apuração neste regime específico, para essas atividades aqui que eu mencionei, a gente teria uma alíquota de 14% para apurar os débitos. E no caso da locação, a redução da alíquota é um pouquinho maior, é de 70%. Isso é muito interessante porque, falando aqui principalmente de incorporação imobiliária e parcelamento de solo, sobretudo o loteamento e o condomínio de lotes, vai poder haver aí um contexto em que o seu débito ele vai ser recolhido em 50% da alíquota nominal. Então você recolheria, por exemplo, 14% de IBS de CBS sobre a sua operação. Mas, em contrapartida, quando você for apurar os seus créditos, pode ter, a previsão, né, a possibilidade de você aí ter crédito sobre o valor cheio, sobre a alíquota nominal. Você pode aí pagar, por exemplo, no material para sua incorporação, 28% a título de IBS, de CBS e ter créditos sobre, este material, sobre essa aquisição. Então pode haver um contexto em que, na sua operação, né, quando a gente for apurar débitos e créditos, você pode ter débitos a 14% e créditos a 28%. Pelo menos para o regime específico de bens imóveis, a gente não pode cravar, a gente não pode dizer com toda a certeza de que a nossa carga tributária vai ser aí de 25, 26, 27, ou até mesmo 28%. Cada negócio, para incorporação ou para loteamento, cada empreendimento merece aí uma atenção específica, merece um trabalho personalizado para ver aí qual seria ou qual vai ser a carga tributária deste empreendimento em si. E aqui, quando a gente fala de local de incidência da operação, a gente vê que é muito claro que a gente vai ter que considerar o local do imóvel objeto dessa operação, independente da atividade, tá? Então, para todas as atividades desse regime específico, a gente vai precisar observar onde esse imóvel está situado, se ele está na cidade de São Paulo ou se ele está na cidade de Florianópolis. Você vai ter que verificar a cidade para você conseguir apurar a sua alíquota de IBS e de CBS desta operação em específico. Com isso, a gente vê que será encerrado, de certa forma, a guerra que a gente tem aqui entre as prefeituras para verificar para onde que é devido o ISS na intermediação, de venda de bens imóveis, se é devido para o município do prestador de serviço, ou se é devido para o município onde o imóvel está situado, ou se é devido para o município do tomador de serviço. Então a gente tem até hoje é, uma guerra assídua entre as prefeituras, né? Quem perde, infelizmente, é o contribuinte neste contexto, mas a gente tem uma guerra bem assídua das prefeituras para cobrar o ISS nesse contexto. Mas quando a gente tiver aí a implementação de IBS, principalmente, a gente sabe, né, é dado que essa guerra vai acabar, já que o IBS e a CBS serão devidos no local do imóvel, né? Então, quem vai ganhar essa guerra, no final das contas, é a prefeitura onde o imóvel está situado. E essa questão do local do imóvel vai afetar, inclusive, o planejamento, a estratégia de incorporadoras e de loteadoras, principalmente, porque eu posso ter um imóvel, um terreno a ser loteado, né, uma gleba a ser loteada, ou ter um terreno a ser incorporado, que esteja aí em um município em que a alíquota de IBS e de CBS esteja menor que em um outro município, né? Se eu tenho, por exemplo, um terreno para incorporar no município A,
e um terreno para incorporar no município B. E a alíquota de IBS e de CBS no município A está 30% e a alíquota de IBS e de CBS no município B está 25%, exemplificando. Então, pode ser que estrategicamente faça mais sentido para mim ir para o município B e fazer esse empreendimento primeiro do que ir para o município A. Então aqui a gente vê um exemplo claro de como a reforma tributária pode tranquilamente impactar negócios e negócios imobiliários especificamente. Quando a gente fala de permuta, a gente vê que para fins de IBS e de CBS, a permuta que não tiver torna não vai incidir IBS nem CBS. Então a gente vê que isso está muito próximo do regramento que já existe hoje, tá? Mas se esta permuta ela tiver alguma torna, esta parte, né, esta torna, ela vai precisar observar as determinações desse regime específico de bens imóveis. Inclusive, a gente pode equiparar a permuta àquela operação que for aquela operação de compra e venda que for quitada, né, com nota promissória pró-soluto e estiver seguida, tá, de uma confissão de dívida, com uma promessa de dação em pagamento de uma unidade imobiliária que você for construir ou que já esteja construída, e para que isso, consiga ser equiparado à permuta, a compra e venda e essa confissão de dívida seguida de dação e pagamento, elas devem ser levadas aí, a instrumento público, né, devem ser lavradas na mesma data, tá. Então tome cuidado para que você não faça isso em momentos diferentes, tá. Se pegue, faça essa compra e venda, no mês de janeiro e deixe para fazer a confissão de dívida e essa promessa de dação só lá no mês de junho. Se você fazer isso, você pode aí correr o risco de ficar fora deste contexto de não tributação da permuta. Para você que faz locação de curta temporada, principalmente aquelas locações em que o período for inferior a 90 dias de forma ininterrupta, você não vai estar abarcado por esse regime específico, tá? Você vai ter que respeitar, você vai ter que ser equiparado às regras ali de serviços de hotelaria. Então, se você estiver nesse contexto, fique ligado para que você não trate como locação de forma indevida e depois aí corra riscos de ser autuado, de ser fiscalizado pela Receita Federal e tenha aí problemas no futuro. Dentro deste regime específico de bens imóveis, como a gente vai chegar na base de cálculo que vai incidir aí IBS e CBS? Vai ser algo muito próximo daquilo que a gente viu no regime geral. Eu até trouxe aqui aquela mesma questão sobre essa nova definição de incidência para fins de IBS e de CBS, e essa questão do fornecimento. Tá? Então, essa compra e venda que a gente tem nesse regime, na incorporação, no loteamento, a prestação de serviços, no geral, e a locação, entram dentro deste conceito de fornecimento de bens ou de serviços, tá? Então, o valor da operação vai ser aí a base de cálculo para fins de IBS e de CBS. Um ponto muito interessante é que dentro deste regime específico, além do valor da operação, vai incidir aí IBS e CBS também sobre a atualização monetária, que tiver aí também os juros que forem legais e estiverem previstos dentro dos contratos que você tiver aí no seu contexto, acréscimos que você tiver decorrente de algum ajuste do valor da operação, ou seja, eh, uma repactuação de um contrato ou um aditivo contratual que você tiver, vai incidir IBS e CBS também. Juros, multas e acréscimos de mora, né, você normalmente vai incidir também IBS e CBS. Aqui a gente observa uma mudança de contexto em relação aos descontos concedidos, tá? Por quê? Para fins de PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo também, imposto de renda e contribuição social, os descontos concedidos, tá, aqueles que você, dá, né, você concede a partir de uma condição e depois que você já realizou ali um negócio, realizou a venda, para PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social,
você pode descontar esses valores da sua base de cálculo, quando a gente fala da atividade imobiliária especificamente. Aqui, no regime específico, quando a gente fala de IBS, de CBS, aparentemente, quando a gente lê o texto, lê a legislação, nos leva a entender que estes valores não poderão ser descontados da sua base de cálculo, tá? Então, eles deverão ser adicionados aí a sua base de IBS e de CBS. E outras importâncias, como seguros e taxas que você cobre do seu adquirente, você também vai precisar somar a base de cálculo de IBS e de CBS. Aqui é um lembrete, tá? Para que a gente não esqueça de que, por mais que a gente esteja falando de um regime específico dentro deste regime geral, não há nada nesse regime específico que mencione que o imposto ele não será pago por fora, tá? Então, não há nada que fale o contrário da regra geral. A gente precisa observar o regramento geral. Então, mesmo para essas empresas que estão neste regime específico, o imposto ele será pago por fora, cobrado aí do seu adquirente. Então você vai ter o valor da operação mais o valor do imposto sendo pago por fora. E o valor da operação somado ao valor do imposto vai compor aí a documentação fiscal que vai dar base para essa operação e eventualmente para apuração de créditos da não cumulatividade se você estiver vendendo para um contribuinte de IBS e de CBS. Para quem trabalha, para quem empreende a partir da locação de bens imóveis, você vai ter a permissão, tá, de fazer algumas deduções da sua base de cálculo. Então, tributos e emolumentos que você pagar aí sobre este imóvel, que é objeto de locação, e despesas que você incorrer, que forem de condomínio, você vai poder deduzir diretamente da sua base de cálculo de IBS e de CBS. E aqui, nos serviços de intermediação, né, de corretagem e de administração, a gente tem um detalhe que ele é muito interessante. Se, em uma operação de compra e venda ou de administração, a gente presenciar, 2 ou mais corretores nessa operação, cada corretor vai ser responsável pelo IBS e pela CBS, se ele for um contribuinte, da sua parte dentro dessa operação. Então a gente vê que caso haja, né, um repasse entre os corretores, por exemplo, aquilo que eu repassei para o outro corretor que não compete à minha parte, eu vou poder excluir da minha base de cálculo de IBS e de CBS. E aqui eu torno a dizer, né, eu faço mais um lembrete. Para fins de serviços de intermediação e de administração, nós vamos ter que considerar o local onde o imóvel é objeto da operação está situado. Então, se eu estou fazendo uma intermediação, por exemplo, de uma incorporação que está em Florianópolis, mesmo eu estando em São Paulo, eu estando em Goiânia, eu estando na Bahia, o IBS e a CBS serão devidos para o município ali, né? A alíquota que eu vou observar vai ser a do município de Florianópolis, tá? Então, né, a gente, por exclusão, a gente conclui que você não pode considerar o seu município onde você está domiciliado, salvo se o imóvel ele estiver localizado no mesmo município em que você está domiciliado. Nós não podemos considerar de imediato, né, se eu posso dizer assim, o município do tomador, salvo se o imóvel objeto da operação e o município do tomador de serviço for o mesmo. Aí sim, vai incidir no município do tomador. Para as construtoras e instaladoras, né, que vão estar nesse regime específico, a gente não tem muitas regras específicas para essas empresas, mas a gente tem, como eu falei, a redução de alíquota de 50% nas saídas, entre aspas, né, nas suas operações com adquirentes ou clientes, os insumos que essa construtora tiver, tanto da operação em si como um custo ou da sua parte administrativa, vou dizer assim, ela vai poder apurar aí créditos da não cumulatividade se tiver débitos, né, de IBS e de CBS na etapa anterior, e se eles estiverem recolhidos. Porém, a gente tem um detalhe aqui muito interessante para essas construtoras e instaladoras,
principalmente aquelas que prestam serviços para pessoas físicas, tá? Em relação a essas prestações de serviços, a esses fornecimentos para as pessoas físicas ou não contribuintes de IBS e de CBS, tá? Não é só pessoa física, que tiverem fornecimento de material, você só vai poder apropriar o crédito desses materiais que você utilizou como insumo nessa operação no valor limitado ao débito que você tiver dessa operação. Então, mesmo que você tenha mais insumos que gerem aí um saldo credor, falando de material especificamente, que te gerem um saldo credor de IBS e de CBS, ou seja, você vai poder compensar futuramente ou pedir um ressarcimento. Neste caso, tá? Quando é para pessoa física ou não contribuinte de IBS e de CBS, você só vai poder reconhecer o crédito do material que você utilizou como insumo até o limite do débito que você tiver nessa operação. Mas se você estiver prestando serviços para a administração pública, a direta, tá? Autarquias e fundações públicas, isso não é aplicado. Ou se você estiver prestando serviços de construção civil para contribuintes de BS e de CBS, isso também não se aplica. É somente para não contribuintes e no fim, a pessoa física, né, vai ser aí talvez a que tenha mais volume de não contribuintes de BS e de CBS. Falando aqui de operação com bens imóveis, caso você seja autuado, seja fiscalizado pela Receita Federal por diversos motivos, como falta de documentação fiscal para dar embasamento para a operação, ou que essa operação, essa emissão desse documento fiscal está inidôneo, ou se a operação, o valor da operação ele estiver num valor muito inferior ao valor de mercado, o fisco ele vai poder arbitrar o valor dessa operação. Para isso, para ele conseguir arbitrar, ele vai poder estabelecer um valor de referência para a operação para conseguir cobrar aí os tributos incidentes sobre esta operação em específico. Para apurar esse valor de referência que estimamos que vai ser algo muito próximo do valor de mercado deste imóvel, o fisco ele vai aí dispor de diversas ferramentas, como a análise de preços que são praticados no mercado imobiliário, as informações que os municípios, o Distrito Federal, os estados e a União eles fornecerem, tá? Então, informações também que forem prestadas, que forem entregues por registro de imóveis, por cartórios, localização de imóvel, tipo de imóvel, destinação daquele imóvel, padrão, área de construção, serão todos aqui itens, serão todos ferramentas que o fisco terá em mãos para conseguir apurar um valor de referência para poder arbitrar aí essa sua operação. E este valor de referência, ele vai ser divulgado e disponibilizado no que a gente tem conhecido como Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, o SINTER, tá? E também para todos os imóveis que forem cadastrados no SIB terão essa estimativa de valor de referência também. Para quem trabalha com comercialização de bens imóveis, ou seja, compra e venda de bens imóveis, parcelamento de solo decorrente de loteamento, desmembramento e condomínio de lotes, e o incorporador imobiliário, ele vai presenciar, tá? Nós vamos presenciar o nascimento de um novo item, de uma nova ferramenta para ajudar a compensar, de certa forma, a falta de creditamento que a gente vai ter decorrente da aquisição de terrenos de não contribuintes. Como eu avisei, como eu mostrei na aula anterior, a gente só vai poder apurar créditos de IBS e de CBS daquilo que houver débito na etapa anterior. Então, se eu compro um terreno que é uma parte muito. Um terreno ou um imóvel, tá? Não precisa ser especificamente um terreno. Se eu compro ele de uma pessoa física, que seria esta etapa anterior, a priori não teria aí IBS ou CBS na operação. Então, se eu não recolho estes tributos, eu não vou poder me creditar. Para compensar essa falta de creditamento, de certa forma,
O legislador, ele deu início aqui, ele criou um redutor de ajuste. O que seria esse redutor de ajuste? Como eu falei, vai ser um redutor da base de cálculo de IBS e de CBS que nasce com o objetivo de compensar essa falta de crédito, tá? Que a gente tem advinda de aquisições de imóveis de não contribuinte. Então, de certa forma, a gente vai ter aí um método híbrido de não cumulatividade. Então, o que que seria esse método híbrido? A gente vai ter um crédito, entre aspas, né, um redutor de base de cálculo, que vai advir deste redutor de ajuste, e vai ter também aí os créditos da não cumulatividade, que eu vou ter conforme eu extinguir, eu ou meu fornecedor, extinguir os débitos da operação. Então, a gente vai ter aí, por enquanto, esses dois modos de diminuir o meu imposto devido, pelo crédito, pela dedução do redutor de ajuste ou pelo pagamento. Como esse redutor de ajuste é uma redução da base de cálculo de IBS e de CBS, ele só pode ser aplicado, e constituído por quem for contribuinte de IBS e de CBS. Então, o redutor de ajuste ele vai ser atualizado mensalmente pelo IPCA ou por um outro índice que vier substituir o IPCA, e também ele vai sempre manter o seu valor original, tá? E o seu critério de correção quando você alienar esse imóvel, este terreno que seja, para um outro contribuinte. E o que isso quer dizer? Eu exemplifico aqui para você. Vamos supor que você deseja comprar um terreno de uma pessoa física por R$ 100.000. O redutor de ajuste, vamos supor que nesta operação ele será de R$ 100.000. Então eu estabeleço, eu crio esse redutor de ajuste de 100 mil nessa operação, já que a pessoa física ela não vai pagar IBS e CBS, não vai ter crédito de não cumulatividade. Então nasce aqui o redutor de ajuste nessa operação. Num segundo momento, eu pego esse terreno que eu paguei 100 mil e vendo para um contribuinte de IBS e de CBS. Eu vendo para uma incorporadora, por exemplo. Eu vendo esse terreno por R$ 150.000. A incorporadora, ela vai levar o redutor de ajuste com ela, tá? Ele não vai ser extinto. Porém, o valor desse redutor de ajuste não será os 150 mil que ela pagou, e sim esses R$ 100.000 que eu criei, que eu estabeleci quando eu comprei de uma pessoa física. Então a incorporadora ela vai levar os R$ 100.000 e vai levar também o mesmo critério de correção que eu estou utilizando neste momento em que o terreno ele está sob a minha propriedade. Tá? Então, se eu estou utilizando o IPCA, para fazer aí o critério de correção, a incorporadora que comprar de mim, que também sou contribuinte de IBS e de CBS, ela também deverá utilizar aí o IPCA como critério de correção. E algo muito interessante, né? A compra e venda dessa segunda parte, ela está ocorrendo entre dois contribuintes. Então, se eu estou vendendo e eu sou contribuinte de IBS e de CBS, eu terei aí que recolher débitos de IBS e de CBS. Como terá débitos, terão também créditos da não cumulatividade para essa incorporadora. Porém, como o redutor de ajuste ele vai reduzir a minha base de cálculo em 100 mil, a incorporadora ela só vai poder aí ter direito a créditos da não cumulatividade sobre os 50 mil que vão incidir IBS e CBS. Então, resumidamente, a incorporadora leva 100 mil de redutor de ajuste, que ela vai conseguir reduzir lá da sua base de cálculo das suas futuras operações, e vai levar também aí créditos da não cumulatividade sobre R$ 50.000, que é o saldo que fica de base de cálculo desta operação. Como que vai ser composto este redutor de ajuste? Tá? Ele basicamente vai ser composto pelo seu valor inicial, em que eu vou mencionar aqui uma oportunidade muito legal, tá? Para quem principalmente tem o interesse de constituir holding, é um momento muito interessante de você antecipar, tá? A constituição dessa holding, ou se você quer fazer aí planejamentos tributários pensando na reforma, também pode ser uma opção de economia tributária
com base em elisão fiscal e não evasão. Então a gente vai ter aqui este valor inicial de redutor de ajuste, somado a alguns custos extras aqui de aquisição de imóvel, principalmente, como ITBI, que você paga na transferência onerosa de imóveis, né, entre pessoas, e laudêmios também. Então você vai somar esse valor inicial com esses custos extras e vai ter o seu redutor de ajuste, né, formado. Como vai ser composto esse valor inicial para o redutor de ajuste? E aqui a gente também já tem essa questão de oportunidade de economia. Na virada de 2026 para 2027, ou seja, em 31 de dezembro de 2026, quem for contribuinte de IBS e de CBS somente, tá, vai constituir o redutor de ajuste para imóveis concluídos. O seu redutor de ajuste ele vai ser ou o seu valor de aquisição ou o seu valor de referência, tá? Aqui que mora a grande oportunidade, porque, como eu falei, o seu valor de referência, a gente estima que ele seja algo muito próximo do seu valor de mercado. Ou seja, se você tem, você contribuinte, você como contribuinte de IBS e de CBS, você tem um imóvel lá no seu ativo com um redutor de ajuste constituído e você escolheu, você tem essa opção, você escolheu o valor de referência como constituição do seu redutor de ajuste aqui na virada de 2026 para 2027, você vai ter um redutor de base de cálculo com base nesse valor de referência, exemplificando para ficar muito claro para você observar essa oportunidade. Se eu tiver, por exemplo, um redutor de ajuste constituído no valor de 1 milhão, com base aqui neste valor de referência. E eu venda este imóvel, com base no valor de mercado, alguns meses depois, por 1.050.000 reais. A minha base de cálculo para fins de IBS e de CBS não vai ser 1.050.000 reais, porque eu vou ter um redutor de ajuste, que é um redutor de base de cálculo, como eu mencionei, de 1 milhão de reais, que foi o valor de referência que eu escolhi. Então, a minha base de cálculo para fins de IBS e de CBS vai ser somente 50.000 reais, pensando que o valor de referência vai ser aí algo muito próximo do que a gente tem como valor de mercado dos bens imóveis. Então, se você tem aí, por exemplo, um imóvel em que você está planejando levar para uma holding, por exemplo, pode ser oportunidade, pode ser um momento muito bom para que você faça isso até o dia 31 de dezembro de 2026. Porque uma vez que você tenha esse imóvel dentro dessa holding, você vai ter essa oportunidade de escolher entre o valor de aquisição ou este valor de referência para constituir o seu redutor de ajuste. Curtindo esse vídeo sobre as alterações com o regime específico com bens imóveis da reforma tributária? Se você estiver, eu vou pedir para você, por favor, deixe o like aí embaixo, deixe um comentário também sobre o que você está achando desse vídeo. Se você não é inscrito desse canal, se inscreve para você ajudar aí no crescimento do canal, para eu poder compartilhar cada vez mais conteúdos com vocês. E compartilhe esse vídeo com aquele colega seu incorporador, loteador, construtor ou até mesmo contador, que esteja aí necessitando de obter esse tipo de conhecimento sobre a reforma, beleza? Neste momento de virada de 2026 para 2027, o seu redutor de ajuste, ele basicamente vai ser formado pelo valor de aquisição do terreno que você tiver dessa construção, somado aí aos custos de produção deste imóvel e as despesas diretas de produção. E algo muito interessante também é que você vai poder somar as despesas que forem diretas de comercialização também. Então você vai fazer aí esse conglomerado, essa soma, e vai constituir o seu redutor de ajuste para o seu imóvel em construção. Então essa oportunidade que eu mencionei aqui é somente para aqueles imóveis que já estão concluídos. E a partir de janeiro, dia 1º de janeiro de 2027, o redutor de ajuste ele vai ser composto, né, ele vai ser constituído a partir do valor de aquisição somente, tá? Então você não vai ter mais a possibilidade de utilizar o valor de referência como constituição a partir de 2027, como forma de incentivo para o desenvolvimento de empreendimentos, sejam eles
loteamentos ou incorporações e até mesmo locações, tá, de cunho social, tá, destinados aí a as faixas de menor renda que a gente tem aqui no nosso país, a gente vê também o nascimento de uma nova ferramenta que se chama redutor social. Então, esse redutor social ele também é uma dedução de base de cálculo e porque ele visa incentivar esse tipo de produção, esse tipo de desenvolvimento. Justamente porque ele vai conseguir afetar, ele vai conseguir beneficiar muito mais aquelas vendas de valores menores. Tá? Então, a gente vê que para as vendas de imóveis residenciais, tá? E são apenas residenciais, a gente vai ter aí uma dedução de até R$ 100.000 por imóvel de uma incorporação, por exemplo. Para a venda de lotes residenciais, a gente vai ver aí o nascimento de uma dedução de até R$ 30.000 a título de redutor social. Então, e para locação, a gente tem aí um valor de R$ 600 por mês, tá? A legislação não fala nessa questão de ser mensal, mas a gente estima que seja. Então, nas locações, a gente tem aí um valor de R$ 600 mensal. Então, por que, né, fica claro o fato disso ser um redutor social. Numa incorporação de cunho social, principalmente aquelas destinadas à faixa urbano 01, o impacto na carga tributária ele é muito maior, numa dedução aqui, pensando nessa dedução de 100 mil, ele é muito maior na venda de um imóvel de interesse social do que de um imóvel, né, de altíssimo padrão. Se a gente pega aqui um VGV de uma casa de altíssimo padrão aqui em Alphaville, por exemplo, a gente fala em 40 milhões, em 45 milhões de reais. Então, uma dedução de R$ 100.000 na base de cálculo da venda de uma casa dessa, de altíssimo padrão, não vai ter efeito nenhum, praticamente, tá? As grandes construtoras que fazem imóveis de altíssimo padrão também, elas não serão impactadas positivamente por esse redutor social. Mas agora, aquelas construtoras, aquelas incorporadoras e loteadoras que focam em empreendimentos de interesse social, pensando lá em Minha Casa Minha Vida, Faixa Urbano 01, elas serão eh, muito positivamente impactadas por essa dedução aqui de 100 mil. Pensando aí, por exemplo, numa venda de um imóvel de R$ 300.000, a gente tem aí uma dedução de basicamente 30%, né, um terço, da base de cálculo de IBS e de CBS, somente a título de redutor social, né. Quando a gente vê aqui, em relação ao loteamento, por exemplo, um lote de R$ 100.000, a gente consegue encontrar lotes com valores até menores, tá? Mas uma dedução de R$ 30.000 sobre a venda de um lote acaba impactando muito mais do que a venda aí de um lote em Balneário Camboriú, de um lote aí numa região de altíssimo padrão. Então, por isso que a gente vê aí essa questão, essa determinação de ser um redutor social, tá? E a análise para imóveis é praticamente a mesma, né? A gente pega um imóvel que a locação é de R$ 50.000, é R$ 100.000, isso não nem cheira, né? Nem impacta, não impacta o valor da locação da base, né? Mas se a gente tem aí uma locação em que o valor é de um salário mínimo ou até menos, o impacto ele acaba sendo muito maior na carga tributária deste contribuinte. Então aqui, para aquele contribuinte que trabalha principalmente com incorporação imobiliária e com loteamento, a gente vai ver uma adição a esse método híbrido de não cumulatividade. Então, qual seria essa adição? Nós teremos aqui os créditos da não cumulatividade, com base aí no documento fiscal, com base no débito extinto, conforme as formas que eu mencionei para vocês, né? A gente vai ter o split payment, a gente vai ter o pagamento pelo fornecedor, e a gente pode ter também o pagamento pelo próprio adquirente, além de outras formas que não vale a pena eu mencionar aqui. A gente vai ter aí também, como eu mencionei, o redutor de ajuste, que vai ser um redutor de base de cálculo, e agora com essa adição do redutor social, que vai ajudar bastante aí os contribuintes que
fizerem obras de interesse social. Então, este redutor social vai ser uma dedução da base de cálculo de IBS e de CBS, mas somente após, tá, a dedução do redutor de ajuste. Então, a gente vê aí uma ordem, tá? Então, a gente vai ter aí o valor da operação. Sobre este valor da operação, primeiro a gente vai deduzir o redutor de ajuste e depois, se sobrar alguma base de cálculo a ser tributada, a gente deduz o redutor social. E aí sim, a gente chega nessa base de cálculo para fins de IBS e de CBS. No caso do redutor social para venda de imóveis, você só vai poder usar ele uma vez, tá? E este valor ele também é atualizado pelo IPCA ou por outro índice que vier a substituí-lo. E o que que a gente tem em específico aqui para a incorporação imobiliária e para o parcelamento de solo? Basicamente, o método de apuração dos débitos, ele vai ser com base no regime de caixa, então a gente vai considerar no mês ali de apuração os valores efetivamente recebidos e não os valores de venda, tá? Dos imóveis ou dos lotes. E para a apuração dos créditos de IBS e de CBS, a gente vai ter que considerar o que eu mencionei na minha aula passada, os valores recolhidos extintos de débitos das operações anteriores. Então, o que isso quer dizer para os créditos? A gente vai ter aí um regime de competência para o reconhecimento do insumo, né, para o reconhecimento do seu estoque lá no seu ativo, e para a definição do crédito, a gente vai ter um regime de caixa conforme o recolhimento, conforme a extinção do débito, seja pelo recolhimento pelo fornecedor, ou pelo adquirente, ou via split payment. E esse, entre aspas, descasamento entre o crédito e o débito, ele vai muito provavelmente te gerar uma condição credora. E o que isso quer dizer? Você, num momento específico da sua incorporação, a depender aí do seu fluxo de caixa de recebimentos, você vai ter mais créditos do que débitos. E para isso, né, você pode ter aí a opção de realizar o ressarcimento ou a compensação eh, destes créditos que ficarem aí no saldo credor. Porém, vai existir aqui uma regra específica para a incorporação imobiliária e para quem trabalha com loteamentos também, tá? E que regra é essa? Basicamente, você vai poder fazer este ressarcimento, porém, para que você consiga receber este valor de IBS e de CBS, que são aí a título de saldo credor, durante a fase de construção, você vai precisar ter aí uma conta corrente vinculada ao patrimônio de afetação a estes saldos credores que você apurou. Então, se você quer, se você apurou este saldo credor e quer receber ele de forma mais célere e mais rápida, você está sendo aqui incentivado, você está sendo levado a prosseguir com o patrimônio de afetação, a ter o patrimônio de afetação, mesmo que futuramente o RET ele venha a se extinguir, falando de incorporação principalmente, tá? Então essa ferramenta, essa determinação aqui do legislador é basicamente para você continuar utilizando o patrimônio de afetação, seja você incorporador ou seja você loteador, mesmo depois que o RET, que na verdade era o grande incentivador para a gente estar aqui neste patrimônio de afetação, mesmo depois que o RET ele saia de cena, mesmo depois que ele seja extinto para as incorporações imobiliárias. Para o loteamento, é um adendo, já que o loteamento ele não tem essa previsão de aderir ao RET, tá? Apenas o loteamento, o registro de loteamento. Então, quem é loteador vai ter esse adendo aí, vai ter esse incentivo a mais para aderir ao patrimônio de afetação, que veio lá da Lei 14.620 de 2023 e trouxe o patrimônio de afetação para os loteamentos. Então, você vai poder aderir ao patrimônio de afetação e usufruir aqui deste ressarcimento mais célere durante a fase de construção. Caso contrário, caso você não tenha o patrimônio de afetação, você só poderá pedir o
ressarcimento ou a compensação com débitos de outras operações depois que você concluir a incorporação ou parcelamento de solo. Como o regime de apuração dos débitos ele vai ser o regime de caixa, a dedução de base de cálculo advinda tanto do redutor de ajuste quanto do redutor social, eles vão precisar ser deduzidos por parcela, tá? E de forma proporcional ao valor total do bem imóvel objeto daquela operação. E basicamente, o que que você vai ter que fazer para conseguir proporcionalizar este redutor de ajuste? Primeiro, né, você fechou um contrato de compra e venda de uma incorporação ou de um loteamento. Então, você primeiro identifica o número de parcelas que obtiver, né, que tiver este contrato. Uma vez que você identificou o número de parcelas, você tem dois caminhos, tanto para o redutor de ajuste quanto para o redutor social. Você pode pegar o número de parcelas e dividir, pegar o redutor de ajuste e dividir pelo número de parcelas, que você vai ter ali o valor do redutor de ajuste por parcela, ou você pode pegar a proporção da parcela em relação ao contrato, você vai chegar aí num número decimal, num número percentual, e multiplicar este valor pelo redutor de ajuste. Você faz o mesmo para o redutor social, mas lembrando que a primeira dedução é a dedução do redutor de ajuste e depois vem a dedução do redutor social. E também você não pode esquecer que este redutor social e este redutor de ajuste, eles são atualizados mensalmente pelo IPCA ou por outro índice que vier a substituir o IPCA. E aí, conseguiu entender bem essas alterações que vão advir aí da reforma tributária? Principalmente para quem trabalha com bens imóveis, você viu que a depender do município onde o bem imóvel estiver situado, a tua alíquota vai poder mudar e que também não necessariamente a sua carga tributária vai ser de 28%, de 30%. A gente pode ter casos em que, inclusive, você fique com saldo credor, a sua carga tributária efetiva fique zero na operação, ou fique até menor que aqueles 14% que a gente viu de alíquota reduzida, porque você pode ter um contexto onde você recolhe um débito de 14 e apura um crédito, né, cheio, né, de 28%, por exemplo. Então, a gente vê que, mais uma vez, conforme eu mencionei na aula passada, a reforma tributária ela veio para separar o joio do trigo, para ver quem está a fim de fazer negócio de verdade, de forma justa, de forma limpa, e quem tá brincando, quem gosta de fazer as coisas de forma fria, as coisas por fora. Então, essas pessoas vão ser expurgadas do mercado. Então, se você não quer ser essa pessoa que vai sofrer com a reforma tributária, se você quer se planejar, se você quer se preparar para entrar na reforma tributária e ascender a sua empresa e levar a sua empresa a outro patamar, continuar sobrevivendo nesse manicômio tributário que a gente gosta de falar, entre em contato aqui embaixo comigo e eu vou te ajudar a verificar o seu contexto, a estudar a sua empresa, a começar a traçar planos estratégicos para essa reforma tributária, seja você incorporador, loteador, construtor, intermediador. Então é isso. Obrigado para você que assistiu, conseguiu chegar até essa parte do vídeo, ficou um pouco longo, mas é bastante informação, é bastante conhecimento. Se você gostou, se esse vídeo ele fez sentido para você de alguma forma, deixa o like aqui embaixo, comenta o que que você achou. Tem algum ponto de melhoria, pode falar que eu vou aderir. Eu gosto bastante quando eu tenho esse feedback de vocês. Comenta também algum tema específico da reforma tributária que você tiver. Se inscreve no canal para você não perder os próximos conteúdos, próximos vídeos aqui sobre construção civil, sobre incorporação, sobre loteamento, sobre reforma tributária como um todo. Eu estou gostando muito de postar esses conteúdos aqui. Esses conteúdos eles estão me ajudando não só de forma comercial, de forma de marketing, de me distribuir, como também de me desenvolver como pessoa, como apresentador, como consultor, tá? Como um professor. Está me ajudando muito neste quesito.
Então se inscreve no canal para que eu saiba que tá fazendo sentido para você também, para que eu consiga produzir mais conteúdos para você. Fica ligado que agora que eu expliquei, o regime geral de IBS e de CBS, o que que vai mudar, expliquei também, o que que vai mudar para quem opera com bens imóveis, chegou a hora da gente começar a fazer conta aqui nesse canal. Então eu vou montar para você cenários de incorporação, cenários de loteamento, cenários de construtores, mostrar para você como que vai funcionar o redutor de ajuste na prática, com o redutor social. Vou montar diversos cenários de carga tributária para você ver que não é simplesmente 30% de carga tributária. Se você tiver planejamento, você consegue reduzir muito a sua carga tributária com o advento de IBS e de CBS. Então fica ligado que vai ter muito conteúdo bom agora que passou a parte teórica. A gente vai aí começar a rabiscar. Então, obrigado para você que me acompanhou até aqui. Se inscreve no canal e valeu!